A paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com todos. Que a graça do Senhor permaneça conosco. Nesse dia 18/10/2019, trago uma palavra para o nosso conhecimento, discernimento, de análise, meditação sobre uma palavra. E eu trago uma palavra, irmãos, que essa palavra, ela traz muito divergência, né? Ela traz muita divergência, principalmente se tratando em questão do cargo que a mulher pode exercer ou não, né? Segundo alguns autores, pregadores, eles seguem uma linha de raciocínio do apóstolo Paulo, aonde ele dizia que a mulher não teria autoridade, que ele proibia as mulheres ensinar os maridos, que elas permanecessem caladas na igreja. E eu vi uma palavra que me chamou muita atenção sobre isso, e principalmente porque esse pastor renomado, ele diminuiu tanto, que sobrou até para Débora. Ele disse que a Débora, assim, ele passou diminuindo por ela e não fazendo referência sobre a posição dela como uma profetisa, uma juíza, a qual teve um papel muito importante, né, o qual o Senhor precisou naquele momento. E o que ocorre, irmãos, é que muitas pessoas, eles têm uma forma diferente de interpretar, de entender a palavra de Deus, principalmente nessa questão. E eu vou falar para você, antes que você pare de ouvir ou cisane, eu quero que você escute até o final, para que você entenda, né? Que você entenda qual é o valor, o papel que a mulher tem para Deus. E esse pastor, ele disse assim, que se fosse para a mulher ter um papel de ensinamento na igreja, de liderança, Deus tinha colocado uma profeta, um apóstolo. Então ele não vê nada disso. Então a mulher, ela não tem essa autoridade no entendimento, segundo ele, né, de ensinar, de orientar. E vamos começar do começo. Em Gênesis capítulo 3, verso 6 até o 19. Vamos ler e tentar entender um pouco aí o que a gente pode tirar dessa palavra. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. Ela fez o quê? Ela deu ao seu marido. E ele fez o quê? Comeu. E ele comeu. Ela deu e ele comeu. Aqui não está dizendo que ela forçou, que ela obrigou, que ela enganou. A palavra só diz que ela deu, compartilhou, deu ao seu marido. No versículo 7, diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, prepararam umas folhas, fazendo uma vestuária, né? E fizeram para si aventais.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. No versículo 9: E chamou o Senhor Deus Adão, disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quer ver? Você presta bem atenção que quando Deus diz assim, que ele perguntou, quem tinha mostrado para ele? Tu comeste da árvore de que te ordenei. Então Deus ordenou a quem? Adão. Deus ordenou para quem? Adão. Deus ordenou a Adão: olha, não pode, de todas as árvores você pode comer, mas essa que está no meio do jardim você não pode comer. Deus ordenou para Adão. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Já tirou de si, já foi a mulher, foi. E engraçado que o Adão joga a culpa para Deus e para a mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então a mulher também já tirou a culpa de si, já jogou na serpente. De certa forma, está dizendo aqui que ela foi enganada, certo? Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e por comerás todos os dias da tua vida. E pós comerás diante da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás. Você presta atenção que Deus está falando assim, da mesma forma assim. Adão jogou a responsabilidade imediatamente para Eva. Olha, mulher que tu me deu, sim. Foi aquela que tu me deu. Estava com defeito. Ela veio e me deu. Mas interessante que quando Deus preparou o jardim, colocou o jardim do Éden, preparou todas as coisas lá e deu a ordem para Adão, a mulher não estava lá ainda. Você vê que Deus preparou tudo, preparou os animais, tudo e olhou. E Adão estava batido, Adão estava triste. Colocar o nome nos animais, mas a Eva não estava lá. Então, amados, no versículo 16, e a mulher disse, e o Senhor disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Ou seja, quando ela for ter filho, com dor darás, a dor de parto, darás à luz filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Uma coisa que eu acho bem interessante, porque no começo o Senhor disse para que eles fossem fecundos, que se reproduzissem. Mas ela ia se reproduzir sem dor. Ela teria filhos, eles seriam multiplicados na terra e eles não teriam tanto sofrimento, né? Até lá na frente, no versículo à frente, o Senhor disse que Adão: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher. Quer ver? Presta bem atenção.
quando Adão deu ouvido mais à voz da mulher do que a de Deus. De maneira que ele presta bem atenção à voz da mulher do que à voz de Deus. A ordem que Deus tinha colocado. A ordem que Deus tinha colocado é para Adão. Deus tratou diretamente com Adão, não com a mulher. A mulher trouxe para que servir de companheira. No capítulo 2, 18, o Senhor disse assim: falhei uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora. Mas quem dominava lá era Adão. Quem era para ter a proteção? Se Adão tivesse olhado para a mulher e visse ela com aquele... Eva, joga isso fora, Eva. Isso não tem... Você não pode ter pego isso, porque Adão conhecia. Adão conhecia todas as árvores, conhecia todos os frutos ali. Ele que colocou o nome em todos. Ele sabia muito bem que fruto era aquele. E Deus não virou para a mulher e disse: mulher, você comeu o que não? Ele disse: Adão, eu não falei para você não fazer isso. Falou, tá. Missionário, onde que você quer chegar? Irmãos, o que eu quero dizer a vocês, claramente, que a mulher, a Bíblia diz, né? E até em 1 Timóteo, o apóstolo tem assim, ele vai com tanta vontade de dizer assim: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não foi? Adão não foi enganado. E quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que a gente acabou de ler, diz que quando a mulher deu, ele conhecia a fruta. Ele conhecia a ordem do Senhor. Ele sabia disso. Mas o povo pega só essa parte de dizer assim: olha, a mulher que é fraquinha, que foi enganada, a mulher que não tem conhecimento, a mulher que não tem sabedoria, é ela que foi enganada. E você vê que o homem, e nós acabamos esquecendo dessa parte, que o homem pecou conscientemente, a mulher realmente foi enganada, a palavra de Deus diz. E o homem pecou consciente, sabendo que estava pecando. A responsabilidade daquele homem era de cuidar. Quando ele visse a Eva com aquela fruta, ele disse: você não deveria ter pego isso. Batia, tirava. Olha, não pode fazer isso. Para aí, chegava aí. Sentava, ficava sentadinha ali, Eva chorando, triste. Lá vem Deus: Adão, Adão, Eva, Adão. Ô Senhor, venha cá. Ô Senhor, me perdoe. A Eva acabou fazendo uma coisa que não estava. E o Senhor me perdoe por eu não estar perto, orientando ela. A serpente acabou enganando ela. O que nós podemos fazer agora? O que nós podemos fazer, Senhor? Que eu amo a minha mulher, eu amo Eva, eu quero a Eva de volta. Como é que a gente faz? Não, aí ele comeu com a cara mais cínica, entendeu? Comeu e depois assim: não, a mulher que tu me deste, ainda jogou culpa em Deus e na mulher. Não assumiu de maneira nenhuma, da forma como ela também não assumiu. Então, esses pontos que até hoje muitos pastores, pessoas, né, eles pegam isso e dizem assim: mulher, fique caladinha, porque tu errou desde lá do começo. Você fica quietinha aí, lugar de mulher aí dentro de casa. Fique quietinha. E eu quero trazer uma palavra para vocês, irmãos, que o próprio Deus, ele não faz distinção de homem ou mulher. Nisto não há judeus e nem grego. Gálatas 3:28. Nem grego. Não há servo nem livre. Não há macho e nem fêmea. Porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Deus não olha para mim e diga assim: olha, Sara tem um coração muito bom, é obediente, anda se desviando do pecado, mas é mulher, não posso usar, né? Não posso.
Não posso, infelizmente eu não posso. Deus não vai fazer isso. Deus não vai. Mas Deus é organizado, é. As coisas de Deus, tudo tem que ser da forma como Ele quer. Se a gente tiver dúvida, espera assim, se Ele não puder responder agora, lá quando você está de frente de Deus, sim, Deus, me diga, Pai, naquele... Por que é assim, dessa forma? Uma certa vez eu perguntei algumas coisas para o Senhor, Ele me respondeu. E nós tivemos um longo diálogo de várias coisas. E Ele me respondeu, né? Então você vai perguntar. Uma das coisas que eu achei tão lindo, eu perguntei assim para o Senhor: Pai, o Senhor sabia que o Senhor vê tudo lá na frente, né? O Senhor sabe, por que o Senhor não botou um anjo ali, bem perto da que quando a serpente chegasse lá com a Eva lá, ou falasse tudo aquilo para enganar a Eva, e ele estava ali pedindo? Não, não é assim que as coisas funcionam. As coisas não funcionam assim. A árvore, o significado da árvore lá era um sinal de obediência. Então, Deus, às vezes assim, a gente diz assim: Pai, me livra dessa tentação. Não, a tentação vai ficar bem ali. Agora que Ele quer saber o quanto você o ama. Você tem a escolha de decidir do caminho que você quer seguir. Se você vai para a direita ou vai para a esquerda. Estou falando em política não, viu, irmão? Estou falando em questão do caminho largo, da porta estreita, da porta larga, viu? É nós que tem esse poder da escolha. E o Senhor me falou que sobre essa questão da obediência, da mesma forma é a mulher e o homem. É assim, é como se você abre a sua palma da mão, coloca de barriga para baixo, né? A palma da mão. E imagine, essa é a mão poderosa de Deus. Para que eu seja, para que eu pertença, e para que eu venha a pertencer ao Senhor, eu tenho que estar debaixo da obediência. Eu tenho que estar debaixo da obediência ali, debaixo da mão poderosa dele. Ó, minha filha, eu quero que você faça dessa forma. Eu quero que você, minha filha, obedeça ao seu marido. Que ele seja a autoridade na sua vida. Que ele, você vai obedecer a ele, porque você vai estar me obedecendo. Você vai amar o seu marido, porque você vai estar me amando. E da mesma forma, Deus quer isso do homem. Eu, mesmo sabendo que Deus pode usar a mulher como usa o homem, eu não escolheria ser uma pastora. Primeiro, porque eu entendo que a estrutura minha, psicológica, diante de uma pressão, todas as mulheres são assim. É bem esse ponto que Deus falou assim, do desejo para o seu marido. Eu acredito, sabe, irmão, coisa minha, viu? Coisa minha. Não é questão de teologia, não. Coisa minha com Deus. Quando ele diz assim, que a mulher sentirá dor, eu acredito que a nossa estrutura era diferente. Não era que Deus tinha dois homens. Claro que Deus criou a mulher e o homem. Mas a nossa estrutura, porque ele diz assim que a gente não teria dor. Como era que a gente ia ter filho sem ter dor? Né? Você vai parar de pensar. E nesse ponto, quando ele diz assim que a mulher ia sentir dor e o desejo dela seria para o marido, que o marido tivesse o domínio, então é como se viesse trazer assim, uma fragilidade para a mulher. É aí o ponto que nós precisamos, principalmente de ter o marido, pela nossa fragilidade. Agora você vai dizer, mas eu sou forte, eu quero. Irmão, é não, irmão, é não. Não.
Tem situações que você vê estrutura psicológica só o homem mesmo para enfrentar. Mesmo que você se faça de durona, a força física, a gente não tem força física. A gente não tem aquela força tão força assim, psicológica, assim, de enfrentar as coisas. Tem mulher que ela ganha muito mais do que um homem de força, de estrutura psicológica, né? Tem mulher que ela parece assim mais do que macho, né? Igualmente tem homem mole. Mas então, eu quero que você entenda o seguinte. O que eu entendo é que nós mulheres, nós queremos muito gigolô. Nós acabamos fazendo os nossos marido, companheiro, de gigolô, fazer eles serem. Porque você presta atenção, Deus colocou algo na mulher que não colocou no homem. Algo que só colocou algo na mulher que não colocou no homem. É assim, já é testado cientificamente que a mulher é muito mais inteligente do que o homem. Tem umas por aí, meus irmãos, que só a misericórdia de Deus, né? Tem homem muito esperto. Mas que ver você que presta atenção, Deus deu para o homem a força, mas deu para a mulher a sensibilidade e a astúcia, sabedoria. Tem muita mulher que tem um entendimento, uma forma de compreender as coisas muito mais fácil. E é aí que a gente acaba estragando as coisas. Quer ver você presta atenção numa situação. Seu marido está assistindo a TV. De repente, queima a lâmpada da cozinha na hora do jantar. Você está fazendo na hora do jantar, queimou a lâmpada. E aí você, amor, venha trocar a lâmpada, amor, queimou. E ele está assistindo aquele jornal, aquele, sei lá, alguma coisa ali que, para você tirar ele dali, ele, tá bom, para aí. Não tem, para aí. E a mulher não sabe esperar. Aí ela olha assim, mas eu tenho que terminar esse jantar agora. Aí a mulher vai, pega uma escada, alguma coisa, sabe, apaga a luz e dá uma de macho. Ela sobe, troca a lâmpada e ele tá ali intertido. E ela volta a fazer o jantar dela normal. Quando aquela, sabe, aquele cheiro, o cheiro do bife, aquela coisa assim, começa a sair lá fora, ele sente o cheiro e desperta, aí se levanta e vai lá. Quando ele chega na cozinha, você já trocou a lâmpada? Já, você demorou, não sei o quê. Ele volta pro sofá novamente. E algumas coisas que vocês vão fazendo, irmãs, a gente vai fazendo, e eles vão se acostumando. Marido, caiu o muro. Tá, quando eu chegar do trabalho, eu vou ver se eu chego agora, terça-feira, segunda-feira mais cedo, e vou ligar pro fulano, pedreiro, para ver se ele vem ajeitar esse muro. Passa um dia, passa dois, e a mulher vai, marido. Tá, e o que acontece? Ele fica enrolando. E aí, a mulher vai atrás. E quando ele chega, tá lá o muro bonito. Você não foi atrás? E a gente começa a criar o gigolô dentro de casa. Porque eles são assim, eles são descansados. E nós não. A gente diz, não derruba a água aí que tu vai cair, tu vai pisar, vai cair. Triscou um pouco de água. Ele passou, escorregou, caiu. Eita, que boca amaldiçoada! Essa boca! A gente vê as coisas lá na frente. A gente tem, sabe aquele dizer assim, que a gente diz que tem um sexto sentido? Aí o seu marido, ele diz assim, parece uma bruxa. Tudo que tu fala acontece. Sai daqui, sua boca. Você fica falando as coisas e acaba acontecendo. Você presta atenção que Deus deu algo para nós e não deu para eles. Entendeu? Eles têm uma estrutura psicológica, no entendimento diferente da gente. Só que nós não podemos passar por cima da natureza deles. Eles foram criados de uma forma diferente, eles são diferentes.
Um pastor meu amigo, lá em Barcarena, no Pará, ele falava assim: missionário, eu observei quando os meus filhos eram crianças, eu colocava minhas 3 filhas sentadinhas um do lado do outro, pegava um prato com mingau, uma comida e colocava na boca de cada uma. E elas iam ficando ali só balançando os pezinhos. Quando eu fui fazer isso com meu filho, ele se zangava, gritava, ele queria pegar. Aí eu fiquei observando que as meninas eu criava, elas tudo tranquilas, mas quando chegou o menino, ele queria dominar, ele queria... É diferente. Então a gente acaba fazendo com que os relacionamentos ocorram diferente. E se a gente ficar da forma como o próprio Deus nos criou, não é porque nós somos menos do que os homens. Deus pode usar uma mulher assim como ele usou Débora. Assim como ele livrou Israel através dela. Mas o que ocorre? Se você for para a palavra, para a Bíblia, você vai ver que durante todo o contexto histórico, você vê coisas tremendas. Mas você vê uma situação ali como escravos. Tinha escravo. Tinha pessoas que eles eram escravos de pessoas que eram servas de Deus. Mas hoje eu posso ter um escravo? Você pode? Eu vou ali, vai no mercado, vou ali comprar um escravo. Você pode? Não. Mas Deus, mesmo tendo essas situações, Deus não se envolveu por quê? Porque de acordo com como Deus fez, planejou, ajeitou a terra para que o homem dominasse, para que o homem fosse, no tempo dele, desenvolvendo, criando as situações e mudando, era o próprio homem, irmãos. Deus deu esse direito. Imagine se fosse naquela época. Adão, lá Noé, querendo falar com o povo. Não, peraí, que eu vou já colocar uma arca que eu vou colocar um Wi-Fi e pra gente ficar aqui de boa. E você imagina, missionário, você está falando besteira. Não, as coisas vão acontecendo naturalmente no tempo do homem, não de Deus. Você entendeu? E as coisas vão mudando. As leis vão mudando, a situação vai mudando, cada vez os costumes, as formas alcançadas. Agora imagine se o homem colocasse, Deus chegasse assim, colocasse a mulher adiante dessa forma assim. Hoje as mulheres já entram na política, tem governadoras, prefeita, presidente do Brasil, ministra, tem... Agora, naquela época, era diferente. O contexto histórico era diferente. O desenvolvimento era diferente. Vê que naquela época, qual era o valor da mulher? Que fosse uma parideira, que tivesse um monte de filho. Você vê que teve pessoas que têm testemunho que nem a própria mãe de Samuel. Chorava, se humilhava para Elcana, que não tinha filho. E por quê? Porque a mulher só era valorizada se tivesse um bando de filhos. E tinha que ter o cabelo enorme, longo, que a glória dela estava ali. Mas quando essas situações que ocorreram, tem um contexto histórico, desenvolvimento. O próprio Senhor Jesus falou para aquele povo que estava ali sufocando ele, falando sobre os impostos. Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora você pegar esses pontos obscuros e chegar e dizer assim, olha mulher, é o seguinte, você não pode ensinar na igreja. Você não pode ensinar seu marido. Você tem que ficar calado. Isso não existe.
Isso não existe. A sua cabeça não tem que pensar só a cabeça mesmo, no entendimento. Você tem que analisar com o coração, o sentimento, porque para Deus isso não existe. A Constituição, o artigo 5º, ele apresenta no primeiro inciso, no caput, falando constitucionalmente que não há distinção entre homens e mulheres de direitos. Não há distinção. E o próprio Deus apresenta aqui, na fala do apóstolo, que Deus não faz distinção se é homem, se é mulher, se é escravo, todos são um em Cristo. E o próprio Deus, quando perguntaram para o Senhor de quem era a mulher que ele se casasse 5 irmãos com aquela mulher, um morresse, depois vinha o outro casar, depois vinha de quem era a mulher, e ele disse que não teria casamento, não se dava em casamento, porque todos eram anjos. E Deus olha para a gente, ele não olha só para a estrutura da nossa carne, ele não olha assim, deixa eu ver qual é o sexo, é masculino, é feminino, não dá. Não, minha filha, eu sei que tu ora muito, eu sei que tu é uma pessoa obediente, mas não dá porque tu é mulher, minha filha. Não dá para mim te usar, minha filha, porque eu sou homem, mulher, só homem. Onde Deus vai falar dessa forma? Mas Deus permite que a história venha se desenvolvendo, porque ele deu o que? O governo o quê? Para o homem. E mesmo assim ele só faz besteira. Deus deu governo para o homem. Tem homens e homens de Deus, tem homem e os homens de Deus, que têm essa sabedoria, esse conhecimento de entender o quão valioso é ter uma mulher de garra, de sabedoria e que respeita a autoridade. Você pensa que mesmo eu defendendo essa linha de raciocínio em questão que Deus pode usar tanto o homem como a mulher, você acha que eu casaria com um homem para que eu pudesse governar? Não. Se ele deixasse eu ter o governo da minha casa, eu não casaria com ele, eu não vou casar com banana, não casar com uma pessoa que eu vou me sentir só. Eu quero que ele seja meu marido, cabeça. E eu vou estar ali respeitando ele, porque eu respeitando ele, debaixo da sua autoridade, o que me resta? Fazer o que Deus disse que eu tenho que fazer. Ser a adjutora. É aquela que olha nos olhos e fala a verdade. Eu estou te falando a verdade. Se você não confiar na pessoa que está do seu lado, você vai confiar em quem? Da pessoa que tenha Deus na vida, irmãos. Amém? Então, se a gente for olhar somente para o lado, aqueles pontos do apóstolo Paulo, falando que a mulher, se falar, ele estava falando aonde? Que igreja? Qual era o contexto histórico? Para quem ele estava dizendo? Tem coisas que estava falando que as coisas aconteceram foi naquela época, naquele tempo, para aquela situação ali, para aquelas pessoas ali. E ele registrava e tudo, não era para ficar eternamente, não. Irmãos, Deus, ele é amoroso. Deus, ele tem um conhecimento do nosso futuro lá na frente. Ele sabe. Por que Deus não age assim de uma hora para outra? Porque ele sabe que se ele agir, ele vai acabar atrapalhando até a nossa forma de estar recebendo aquele conhecimento, aquele ensinamento. Quando eu vejo na palavra dizer assim, que se você não desfalecer, você vai chegar a alcançar aquelas bênçãos, não diz isso? Se você não desfalecer. E eu disse para Deus assim, mas Pai, quer dizer que para mim ser abençoado pelo Senhor, eu tenho que ir até o fim.
para mim, eu tenho que resistir, tipo assim, cadê meu vizinho? Não, o vizinho não aguentou, morreu, e tu? Eu aguentei, eu vou ser vitoriosa. Não. Eu aprendi algo muito bonito hoje. Hoje não, ontem, né? Porque hoje é 18. Com o Senhor. E eu perguntei assim, Pai, por que a gente tem que ser massacrado, assim, para que a gente possa conseguir entender? Ele disse assim, porque o pecado, ele é entranhado. A desobediência, ela entranha na alma, no espírito de vocês, que vocês têm que passar para arrancar com tudo aquilo de vocês. E para que não volte a fazer. Não torne a fazer. É por isso que vocês passam por esse processo. Irmã, você é uma mulher abençoada por Deus. Você é uma mulher que você está com esse marido, e onde ele estaria se você não estivesse na vida dele? Marido, olhe para sua esposa, onde você estaria? Se não fosse o enjoo dela, reclamando, pedindo, toma cuidado, te aconselhando. Deus fez assim. Deus colocou o homem dormindo. Por que ele botou o homem para dormir, para fazer a mulher? Porque ele não queria que ninguém se metesse no meio. E ele olhava para o homem e via o que não tinha nele. Aí ele foi e fez na mulher. E ele olhava para o homem e disse, não, tá faltando mais isso aqui. Não, tá faltando mais. E Deus ia fazendo. Por isso que ele botou o homem, não era para o homem dizer assim, vou surpreender, vou fazer uma surpresa para você. Pá, surpresa! Não. Era para que ele olhasse o que não tinha nele. Por quê? Porque nós dois, o homem e a mulher, se completam. Se a mulher obediente ao seu marido, não por ele merecer, mas porque tem marido que não merece, irmão. Mas tem marido que realmente é uma bênção na sua vida. Eu agradeço a Deus por ele. E tem marido que não merece. Mas você vai fazer por Deus. Você vai respeitar, não desafie o seu marido. Não desafie. A palavra diz que se a gente não conseguir ganhar com palavra, que ganha sem palavra. Por quê? Vai falar com o Criador. E Deus vai te ajudar, vai quebrantar ele, vai orientar, vai fazer ele ver as suas necessidades. Da mesma forma, você, homem. A palavra, é interessante que na Bíblia você não vê o conselho dizendo para a mulher amar o seu marido. Não, porque a mulher é um ser que ela já é apaixonante em si mesma. Ela já nasce amando. É algo, porque tem umas por aí que não tem Deus. Só estou falando das mulheres que tem Deus, viu? Então, já estou dando aconselhamento de casal aqui. Mas então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês não é por sua mulher ser mulher que ela é inferior para os olhos de Deus. E você, mulher, Deus pode te usar. Deus está te usando de uma tal forma que você, a palavra diz em Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói, derruba. Você quer ver a diferença que acontece na vida de um homem? Que quando ele é solteiro, ele gasta muito. Agora, quando ele casa ou quando ele tem uma companheira ali, casamento, né? Ele começa a ter estrutura, família. Como é que ele consegue criar raiz, estrutura? É pena que tem muitos que acabam não vendo o valor que tem essa companheira do lado, essa amiga, essa digitora, essa que Deus fez porque você sabe que você ia precisar dela. E tudo que Deus colocou na mulher foi o que não tinha no homem, para que os dois se completassem. E a mulher tem sim
ela é sim abençoada, ela tem sim a liberdade de ser uma pastora, que venha ministrar, mas que seja debaixo das mãos poderosas do Senhor. E tem muitos homens que são abençoados por a sua esposa ser usada por Deus. Eu conheço uma pastora que quanto mais ela se dedica na obra, mais Deus abençoa financeiramente o marido dela. Mas não é na igreja não, ele trabalha. E quando as coisas estão ficando apertadas para o lado deles, mulher, o que você está fazendo? Descansei um pouquinho, não vou mais trabalhar agora esse semestre na obra do Senhor. Pelo amor de Deus, vá trabalhar, vá, faça a obra. Porque é interessante, ela diz para mim que se ela se dedicar 100% na obra do Senhor, ajudar no círculo de oração, estar ali ajudando os irmãos, aconselhando, orando, pregando, e Deus está abençoando eles financeiramente, abençoando o marido, os trabalhos e as coisas, e os filhos. Ele fala assim, e sempre apoiou ela. E tem aquele amor e aquela confiança que ao lado dele, ela ajudando, fazendo a obra, buscando o Senhor, Deus abençoa eles em todas as áreas. E tem muitos homens que reconhecem isso. E tem muitas mulheres também. Mas o que nós precisamos entender que Deus não vai olhar para você, e principalmente na questão de abençoar espiritualmente, irmãos, de você ser mulher, se você vestir saia ou calça, se você ser mulher ou homem. Deus vai olhar para o coração. Ele disse isso para Samuel. Samuel olhando na escolha do rei Davi, olha aquele, não tem estrutura. Samuel, eu não olho para o físico, eu não olho para o que apresenta diante dos olhos, eu olho para o coração, Samuel. Amém? Ficou assim um pouco de aconselhamento conjugal, né, irmãos, com uma mistura aí, mas você entendeu, espero que você entenda, que Deus abençoe e que você realmente consiga entender o seu valor, irmã, missionária, pregadora da palavra do Senhor, entendeu? Não adianta você passar as coisas por cima do seu marido, você vai estar passando por cima de Deus. Não adianta você agir da sua forma, decidir por si só. Você primeiro tem que conversar com seu marido, e você, marido, converse com Deus. E porque Deus colocou essa mulher ao seu lado, foi para lhe ajudar, foi para lhe aconselhar, foi para lhe levar para o céu, para que você chegue junto com essa família abençoada, linda. Entendeu, irmãos? E não se preocupe com essa questão assim, mas a Bíblia está dizendo que a mulher tem que ficar calada. Nós temos que olhar para o contexto histórico, temos que olhar, porque Deus, ele olha para o interior, o coração, o quebrantamento do espírito, e nós fomos chamados a este mundo para ter um propósito. E o seu propósito, se você está nessa família, construindo, ajudando, cuidando dos seus filhos, seu marido, esse é um propósito que Deus tem com você, um compromisso. Mas se Deus também quer você pregando, glorificando o nome dele, não se entristeça não. Entendeu? Olhe para as grandes guerreiras, mulheres, servas do Senhor. E olhe, irmão, que mesmo com toda aquela humilhação, de toda a questão da Eva carregando a culpa de tudo em cima das costas, que ela que foi enganada. Você foi enganado, você se deixou, agora eu que vou te dominar. Olha o que o Senhor fez. Da semente da mulher veio o Salvador. Não foi do homem, não. Foi da semente da mulher. Veio o Salvador, o Espírito Santo e a mulher. Você entendeu? Veio o Salvador. Não foi do homem. E homem, você
tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento para saber valorizar sua esposa, para saber amá-la, para saber protegê-la, cuidá-la, porque Deus, olha, principalmente vai cobrar de você que você é o cabeça, você é o que é o responsável. Deus chegou e entregou essa família linda nas suas mãos, você tem autoridade máxima dentro da sua casa. Não se acovarde diante da situação difícil, não se esconda, vai à frente, lute pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar rapidamente. Senhor Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta madrugada, te dando glória, te dando graça por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Papai, eu lhe peço que o Senhor abençoe as famílias, Senhor, deste canal. Vai abençoando os irmãos, protegendo, dando sabedoria a nossas irmãs. Senhor, nos dê mais do Teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender mais a Tua verdade, para que a gente possa entender, Senhor, os propósitos que o Senhor tem em nossas vidas, para que as nossas famílias, Senhor, não sejam atingida, Senhor, com males, porque Tu és o nosso Deus, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, nos ensina a servir, Senhor, aos nossos maridos, em servir, Senhor, ao Senhor, nos proteja em nome de Jesus, da mesma forma, quebrando o coração desse homem, traga mais sentimento para o seu coração, entendimento, para que ele reconheça o valor da sua esposa, para que ele reconheça o valor da serva que o Senhor usa, que o Senhor protege, que através dela muitos serão abençoados, estão sendo abençoados. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Quebra esse sentimento que muitos homens têm, Senhor, de achar que a mulher, por ser mulher, não pode ser usada pelo Senhor, não pode estar no púlpito da igreja, recebendo dessa sua presença maravilhosa e dividindo com o teu povo. Ó Senhor, quebrando o coração do teu povo, da tua igreja, Senhor, trazendo para nós sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe as famílias, eu profetizo em nome de Jesus pela tua família, irmãos. Eu profetizo que a tua casa será uma bênção, a teus filhos que está desviado, aquele que está distante, que volte em nome de Jesus, aquele que não conhece o Senhor Jesus, que venha conhecê-lo em nome de Jesus. Espírito Santo, eu lhe peço, trabalhe no meio dessa família, trazendo paz, alegria, harmonia, venha trazendo mais comunhão, Senhor, contigo, em nome de Jesus. Abençoe a nossa família, abençoe a minha família, abençoe a família do canal, Senhor, em nome de Jesus eu profetizo para a honra e glória do teu nome. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe.